Ouviremos a seguir o mestre em Ciências Sociais e presidente estadual do PSL, Fábio Osterman. Boa tarde, pessoal. Queria, antes de mais nada, fazer os devidos agradecimentos à diretoria do IEE por esse brilhante fórum, um dos fóruns mais bem frequentados que eu já vi em toda a minha vida, e olha que eu venho no fórum desde 2004. E, na verdade, eu me considero uma cria do fórum, para o bem e para o mal, porque foi um dos eventos que mais moldou as minhas ideias e a minha visão sobre o mundo. Em 2004, quando eu vim, eu estava no segundo ano de faculdade, eu ainda tinha algumas visões mais ligadas à esquerda. Na verdade, eu achava que eu era de esquerda, só que eu era liberal e não sabia. E vir a eventos como o Fórum da Liberdade muito me ajudou e muito me permitiu ter contato com ideias e com pensadores tão relevantes para o futuro do nosso país. Inclusive, 5 anos atrás, eu estava na mesma posição deles como diretor do IEE, ajudando a organizar com a equipe do Ricardo Gomes, da Caroline Furmeister, o 25º Fórum da Liberdade. Então, é uma sensação incrível para mim estar participando desse momento tão especial. 30 anos desse evento que tem mudado gerações, tem construído e influenciado a forma de pensar de diversas pessoas e, enfim, acho que os avanços são inegáveis nesses 30 anos, tá? E aí, temos o tema desse painel: intervenção ou liberdade, caminhos para o Brasil. Na verdade, eu poderia simplesmente responder a pergunta e seguir adiante, né? Porque é óbvio que um dos grandes problemas do Brasil hoje é o excesso de intervenção governamental, mas acho que a gente precisa se preocupar com responder primeiro por que há tanta intervenção e por que as pessoas ainda compartilham desse ideal de intervenção. Então, partindo da minha experiência própria, de como eu aprendi e mudei de ideia e construí novos paradigmas a respeito da intervenção governamental e a respeito da importância da liberdade como valor político a ser desenvolvido, a ser defendido, eu tracei algumas lições aqui que eu queria humildemente compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa de vez acabar com essa ideia de que o Brasil é um país capitalista, é um país de livre mercado, é um exemplo de livre mercado que a gente ouve com muita frequência, com uma frequência irritante, inclusive, de professores de história, de jornalista. O fato é que o Brasil não é um exemplo de livre mercado, longe disso. O Brasil, na verdade, é um exemplo de como o governo pode atrapalhar o livre mercado. E o governo faz isso sempre que pode, infelizmente. E essa é a raiz do intervencionismo. Para fins didáticos, o Larry mencionou aqui anteriormente o Índice de Liberdade Econômica realizado anualmente pela Heritage Foundation, e eu acho que é um instrumento muito didático. Eu até deixei o print da tela ali para que vocês tenham a oportunidade de ver. É muito simples de vocês analisarem o índice, heritage.org, e aí vocês vão encontrar todos os 189 países que eles avaliam ano a ano, e vocês vão ver a posição absolutamente lastimável do Brasil. E esse é um índice que, de certa maneira, pode ser, sim, um parâmetro interessante para que a gente avalie, digamos assim, o grau de livre mercado de que um país usufrui, ou, a grosso modo, quão capitalista o país é. Então, na primeira posição se encontra Hong Kong, na segunda Suíça, na segunda Singapura, na terceira Nova Zelândia, Austrália, Suíça e assim por diante. Aqui estão os principais países e, obviamente, o Brasil está muito longe deles. Vem, na verdade, perdendo, caindo pelas tabelas. Sorry, Larry. Brasil não é mais o 123. O Brasil caiu no último ano para a 140ª posição. Isso é uma vergonha. Isso é fruto direto das ações e inações dos últimos governos. Então, o trabalho de reerguer esse país não vai ser realizado em um ano. Não vai ser realizado na próxima eleição. Esse é um trabalho para uma geração. Porque o Brasil está ali, ó. 140ª posição. Togo, Gâmbia, Lesoto, Rússia, China, são países que estão à frente do Brasil nesse ranking que mede respeito a direitos de propriedade, facilidade de se negociar bens internacionalmente, regulações laborais, regulações de negócios, enfim, tudo aquilo ligado às bases do livre mercado. E o Brasil, infelizmente, não tem feito a lição de casa. E quem pensa que liberdade econômica, livre mercado, é papo só
para beneficiar os mais ricos, é papo só para grandes empresários, na verdade não entendeu nada. Grandes empresários não precisam do livre mercado. As grandes empresas do Brasil não precisam do livre mercado. Os grandes empresários brasileiros, com raras e honrosas exceções, não precisam e não desejam o livre mercado. Porque é muito mais fácil para alguém que está numa posição de vantagem econômica encontrar uma posição de vantagem política sobre um sistema intervencionista do que sobre um sistema de livre mercado. O livre mercado beneficia, na verdade, os mais pobres. E aqui eu trouxe algumas correlações. O montinho da esquerda são os países mais livres economicamente, e o montinho da direita, de vocês, os menos livres economicamente. Renda per capita e liberdade econômica, correlação óbvia. Quanto mais liberdade econômica, mais fáceis acontecem as transações, maior é o grau de divisão de trabalho e maior é o grau de prosperidade da nação. Crescimento e liberdade econômica, importantíssimo. Correlação muito clara também. Aqui, fundamental, porque muita gente fala, não, mas sobre liberdade econômica, sobre liberalismo, existe riqueza, se gera riqueza realmente, até alguns socialistas concedem esse ponto, mas existe pobreza, existe desigualdade. Bom, o papo de desigualdade é um papo muito místico no Brasil, né? A desigualdade social, ela acaba sendo muitas vezes usada como a razão para todos os nossos males, todos os problemas. Eu me preocupo com a pobreza. Eu não me preocupo com o fato de algumas pessoas terem muito e outras pessoas terem um pouquinho menos muito. Eu me preocupo com qual é a situação dos mais pobres. E é um fato inconteste que nos países mais livres economicamente, os mais pobres estão numa situação muito melhor. Porque eles têm possibilidades genuínas de se emancipar. Eles têm possibilidades genuínas de adquirirem sua dignidade, darem o pão de cada dia para suas famílias e conquistarem seus sonhos. Algo inexistente em países pouco livres economicamente. Mas não só isso, não é só uma questão econômica. Esses liberais só falam de economia. Não! A liberdade é muito mais que só a economia. Liberdade é poder vir aqui e dizer o que eu penso. Liberdade é poder votar. Liberdade é poder exercer minhas escolhas pessoais, individuais, a despeito daquilo que a maioria deseja. E a correlação também é óbvia. Talvez, não, peraí, aqui a correlação está inversa. Mas, na verdade, isso aqui vem de um índice que é reverso, no caso. Os países com maior pontuação são aqueles onde se tem menos direitos políticos. Então, segue o baile. Quanto maior a liberdade econômica, maior é a liberdade política também. E também liberdades civis, obviamente, né? A liberdade de a pessoa se casar ou estabelecer uma parceria com quem ela quiser. A liberdade de ela ser feliz da forma com que ela quiser, que é algo que acaba sendo deixado de lado muitas vezes em debates como esse. Essa liberdade também é beneficiada em ambientes de liberdade econômica. A gente não pode esquecer disso. Corrupção e liberdade econômica, mais um fato absolutamente inconteste. Afinal, quanto mais oportunidades, quanto mais imenso e abrangente é o Estado, maiores são as oportunidades para a corrupção. Quanto mais favores e possibilidades de influência nas mãos dos políticos, maior vai ser o valor cobrado e pago por esses valores. Consequentemente, maior é a corrupção em países com pouca liberdade econômica. A alfabetização, que obviamente decorre também da prosperidade e do foco muito claro no fato de que uma população não educada aceita muito tranquilamente que o Estado seja autoritário, tanto politicamente quanto economicamente. Expectativa de vida, enfim. E isso me leva a uma segunda lição, que já entrando especificamente no caso e na situação diária do Brasil. Eu gosto muito dessa expressão. Para mim, define muito bem e tragicamente a condição do Brasil e do brasileiro, de cada um de nós. O governo brasileiro quebra diariamente as nossas pernas para depois nos oferecer muletas públicas, gratuitas e de qualidade, muitas vezes. De qualidade duvidosa, só se for. Veja um exemplo. De acordo com o artigo 196 da nossa Constituição,
a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pô, é um direito de todos e dever do Estado? Nada mais natural que o Estado faça de tudo para possibilitar que as pessoas tenham acesso a isso. Ou seja, é por isso que temos escola pública, temos diversas universidades públicas, temos programas de inserção de pessoas de baixa renda na universidade privada também. Só que, se por um lado, o governo se arroga essa possibilidade de dar educação de graça, lembre-se, por outro lado, ele vai lá e nos quebra as pernas anteriormente. Hospitais e clínicas e laboratórios Brasil afora pagam em média 32% de impostos para o governo. Se é uma área tão prioritária, se a saúde realmente é um direito de todos, qual o sentido nisso? E 30% no caso de remédios. Qual o sentido de tomar um dinheiro do nosso bolso, levar para Brasília, distribuir entre uma casta burocrática que ganha muito mais do que a média brasileira e depois nos devolver um farelo disso aí? A quem beneficia isso? A quem beneficia isso? É preciso entender, é preciso se questionar. A educação é um caso similar. O artigo 205 fala: a educação é um direito de todos e dever do Estado. Mas vejam só, escolas Brasil afora pagam em média 30,5% de impostos. E material escolar, vejam que coisa obscena. Porque aqui é um exemplo claro. O pobre também compra caneta, o pobre também compra régua, também compra mochila. E paga, quando vai comprar sua mochila, quase 50% de impostos. Régua, 62,3%. Caneta, uma canetinha Bic simples, 57,8% de impostos. Mas a educação é um direito de todos e dever do Estado. Lembrem-se disso. Mas afinal, qual deve ser o tamanho ideal do Estado? Essa é uma pergunta muito recorrente em eventos como esse, e eu acho que precisa ser trazida com mais frequência e com mais veemência no dia a dia. Veja essa foto, por exemplo. Não sei se alguém reconhece os envolvidos. Essa é uma foto de uma reunião ministerial naqueles loucos tempos. Eu digo loucos, porque, gente, como foi que nós aceitamos isso? Esse era o período em que o governo Dilma Rousseff tinha 39 ministérios. Eu sempre brinco que eu acho que eles pararam no 39, não por não querer adicionar um 40º ministro, mas sim talvez para não cair naquela piada fácil, né, do último grande bandido que andou com 40 outras figuras de reputação talvez não tão ilibada, né? Mas o fato é que, vejam essa mesa, vocês realmente acham que existe alguma possibilidade de que a ou o presidente da República, seja quem for, tenha condições de gerir uma organização com 39 diferentes atribuições, 39 diferentes setores? Primeiro que ela não consegue nem ver a cara de cada um deles, né? Eu até vou dar uma ajudinha para vocês aqui. Como o Hélio disse, conseguimos o impeachment a muito custo da presidente Dilma. Espero que ela pague por seus crimes em breve. Porque uma das grandes conquistas desse país foi um aumento da crença de que sim, mesmo o partido mais poderoso do país, mesmo a presidente da República, que foi eleita da forma como foi em 2014, precisa responder por seus crimes, precisa estar submetida ao Estado de Direito e às leis vigentes no país. E vejam só, enfim, é absolutamente bizarro que tenhamos aceitado isso, além de tudo, todo o resto, né? Não, isso aqui é só a primeira página, calma. 39. Gente, as coisas estão mudando, mas vamos com calma, né? Isso aqui é um dos meus... além dos 39 ministérios, o governo federal também, ao longo desses 13 anos de governo Lula e Dilma, ele também foi muito pródigo em criar e manter empresas estatais. Esse aqui é o meu exemplo favorito. Quem já viu palestra minha sabe que 80% das minhas palestras eu trago esse exemplo. Esse é o exemplo de uma fábrica de preservativos que foi instituída no Acre pelo governo federal e depois repassada para o governo do Acre para se dar uma destinação local à produção de látex.
Sim, aquela camisinha que vocês recebem no carnaval foi produzida pela fábrica estatal. Cuidado. Agora, como eu disse, algumas coisas mudaram. Nem tudo, nem tão enfaticamente quanto nós gostaríamos, mas algumas coisas mudaram. Vocês podem ver que na reunião ministerial, algumas cadeiras já estão vagas. Algumas cadeiras já estão vagas. No entanto, vocês ainda não conseguem ver a cara do nosso presidente. Porque, afinal, ele diminuiu a quantidade de ministérios, realmente. Atualmente são somente 23. Acho que ainda tem muita gordura para queimar, até que a gente possa ver, finalmente, a cara do nosso presidente numa reunião ministerial. Acho que ele não estava muito feliz nessa reunião. Enfim, e óbvio que toda essa estrutura custa muito caro. E existem basicamente 3 maneiras de se manter essa estrutura. Cobrando impostos. E somente em 2016 pagamos mais de 2 trilhões de reais de impostos. Essa é a tela do Impostômetro, é um site muito bacana, recomendo a todos darem uma olhada. E, claro, o governo pode emitir moeda, pode emitir crédito também, e pode emitir dívidas no exterior. A inflação é o meio mais insidioso e o mais perverso de se obter recursos, porque ele é uma forma de tributação escondida. E, felizmente, parece que agora já se entendeu que não é uma boa maneira de se financiar o governo. Mas a que custo, né? 10% de inflação no ano passado, milhões de desempregados, uma perda paulatina e absurda do poder de compra dos mais pobres. E a crise, ela pega especialmente aqueles que estão lá embaixo. Aqueles que estão se agarrando ali com a pontinha do dedo na escada. Talvez ela não afete tanto vocês, e nem a mim, mas ela afeta de maneira cruel o cidadão que tem que comprar menos comida, menos remédio, menos material escolar para o seu filho, porque um governo irresponsável fraudou uma eleição indiretamente, ou seja, ludibriando as regras pátrias para buscar contornar a lei de responsabilidade fiscal. Eu gosto muito dessa citação do Milton Friedman, um dos meus maiores referências em defesa das ideias da liberdade. Sou a favor da redução de impostos sob qualquer pretexto, por qualquer motivo, a qualquer momento possível. Essa precisa ser a vibe de qualquer homem público, de qualquer pessoa que queira se envolver efetivamente na vida pública e queira influenciar os caminhos. Eu não acho admissível qualquer outro caminho, mas como a gente está falando do tamanho do Estado, eu resolvi adaptar a expressão do Milton Friedman para a minha terceira lição. O tamanho do governo deve ser limitado e reduzido, sob qualquer pretexto, por qualquer motivo e a qualquer momento possível. Sempre, sempre. A lógica do Estado e do poder político, quando não limitada, quando não checada, como diziam os americanos, é se expandir. Porque os grupos de pressão se organizam permanentemente para obter privilégios às custas de nós, que somos uma maioria desarticulada, uma maioria que não tem tempo, não tem energia, não tem recurso suficiente para estar se organizando num lobby e indo para Brasília. Felizmente agora temos grupos como a Rede Liberdade para buscar impactar de forma decisiva o futuro do país. Eu sou muito feliz de participar desse momento tão importante na história do país e, enfim, acho que agora finalmente o Brasil parece que vai caminhar a passos largos em defesa da liberdade, mas claro, a gente não pode deixar acontecer que nem aconteceu em anos anteriores, em que a eleição de um presidente com um viés um pouco mais liberalizante fez com que militantes, estudiosos, apoiadores perdessem o fervor em defesa da causa, achassem que, bom, o jogo está ganho, a gente não precisa mais doar para a instituição X, a gente não precisa mais patrocinar o Fórum da Liberdade, porque afinal a gente está ganho. Minha gente, o jogo nunca vai estar ganho, pelo simples fato de que a gente não passa o amor pela liberdade e a capacidade, a vontade, a gana
de defender a liberdade para os nossos filhos pela corrente sanguínea. Meus pais que estão aqui hoje me passaram muitas coisas, me passaram muitos valores, mas a convicção de que a liberdade merece e precisa ser defendida foi algo que eu adquiri, foi algo que eu desenvolvi ao longo da minha vida. E a gente precisa atuar cada vez mais como facilitadores, para que mais pessoas entendam que a liberdade realmente precisa vir para ficar. Só para fechar aqui a questão do tamanho do governo, eu gosto muito também desse resumo do Adam Smith, que disse, lá em 1776, ou seja, batendo na tecla há muito tempo, que é necessário pouco mais do que paz, impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar um estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Vou passar aquela ali, vou ler depois só. Mas a realidade no Brasil ainda dura, infelizmente, né? A gente tem um dos piores ambientes de negócios do mundo. A gente tem um dos piores infernos tributários da face da terra. A gente ouve falar em paraísos fiscais, mas o Brasil, na verdade, é um inferno fiscal para qualquer pessoa que já tenha tentado pagar impostos nesse país. E vigem atualmente quase 300 mil leis e normas tributárias no Brasil. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. A gente precisa acabar com isso para que a gente oportunize mais casos como o desse rapaz. Um flanelinha que trabalhava na frente do foro de Recife e percebeu uma oportunidade empreendedora de fazer o quê? De alugar calças para as pessoas que chegavam lá desavisadas do fato de que, por algum motivo, elas, apesar de serem muito pobres e não terem dinheiro para comprar uma calça, tinham que estar perante a grande autoridade de um juiz vestindo calças e não bermuda. E esse senhor começou a alugar calças para as pessoas. E esse exemplo também no camelô no Rio de Janeiro, o Davi, que começou com uma banquinha vendendo balas e se tornou um empresário. O ímpeto empreendedor, como ele disse, está presente no brasileiro. Ontem se falou aqui sobre Uber, sobre o Estado intervir no mercado e sobre como o mercado contorna esses obstáculos. A mão invisível do mercado é inclemente. Ela não existe, gente. Ela é só uma analogia muito apropriada feita pela Adam Smith. Ela não existe, mas ela é inclemente. O processo de mercado é muito mais forte, muito mais eficiente do que o punho cerrado e forte do Estado. Mas, por mais que o Estado coloque dificuldades, sempre que o punho forte do Estado vem, ele recebe, mais cedo ou mais tarde, um tapa da mão invisível do mercado. Ele vai receber. A questão é, quanto tempo a gente vai deixar que o punho forte do Estado siga impelindo, siga obstaculizando a mão invisível do mercado, siga impedindo que as pessoas prosperem. A gente ouve falar muito que cada povo tem o governo que merece. Eu gosto mais de uma adaptação dessa frase, que é de um conterrâneo nosso, mais especificamente de São Gabriel, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o conceito, mas só em relação aos povos democráticos. Democracia. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feitos por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. Ou seja, eles podem terceirizar essa responsabilidade, eles podem delegar essa responsabilidade. Nós não. Nós não. Apesar dos defeitos da democracia brasileira, apesar de ser fundamental que a gente discuta os limites da democracia, inclusive, nós vivemos em um país que ainda nos permite esse tipo de liberdade, de participar do processo político, de organizar um evento dessa magnitude que influencia tanta gente. E a questão é, o que a gente vai fazer com essa nossa liberdade? A gente vai trabalhar em prol das ideias que vão maximizar a nossa liberdade e a liberdade alheia, ou a gente vai ficar sentado em casa, observando as nossas liberdades serem levadas, tomadas e destruídas? Muito obrigado e boa tarde.